Oi, gente, tudo bem com vocês? Júlia aqui de volta, responsável pelo canal Barba Ruiva Crochê, trazendo mais uma aulinha para vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho da esfera, da bolinha de crochê, que é uma peça que vai dar origem a quase a maioria dos amigurumis, a quase 90%, posso dizer assim, não tem uma pesquisa, mas pela minha experiência, né, com as confecções que eu tenho feito até hoje, a grande maioria esmagadora de amigurumis começa com crochê circular, que é o mesmo princípio da bolinha. Então nós vamos trazer aqui essa primeira técnica, esse primeiro meio de produção para uma peça, para que vocês já vão começando a entender como dar forma para as peças que vocês querem confeccionar, que vocês querem fazer. A ideia de fazer a bolinha é uma ideia básica, onde você aplica os aumentos, as diminuições e o ponto baixo, que são pontos que a gente já aprendeu aqui na aulinha passada. Se você ainda não viu o videozinho com ponto baixo, eu ensino aqui no canal, só procurar nos vídeos aqui do canal, que você vai ver que tem já uma aulinha ensinando a correntinha e o ponto baixo, que são pontinhos básicos do crochê. A bolinha também é uma técnica básica. Ela é uma técnica que serve para você dar forma, dar formato. Eu trouxe aqui para vocês verem a primeira bolinha que eu fiz. Pessoal, ela saiu toda torta, parece um limão, tá vendo? Então, eu trouxe de propósito para vocês verem essa bolinha toda deformadinha, tá vendo? Para que vocês entendam que nem sempre a gente começa certinho, a gente não começa 100% perfeito. E hoje eu faço uma bolinha como essa, né? Olha a diferença entre as duas, né? A mesma receita para duas bolinhas, uma ficou minúscula, a outra ficou um pouquinho maior, né? E essa aqui eu uso inclusive na minha árvore de Natal, que é uma dica que aí para vocês, que vocês podem também fazer bolinhas para a árvore de Natal. E trouxe aqui também um chaveirinho, para vocês verem que dá pra gente fazer o que a gente consegue fazer com crochê circular. Tá vendo aqui, ó, a gente começa com a mesma técnica que vocês vão aprender da bolinha, né? E aí a gente vai conseguir fazer uma peça, no meu caso que é a chave do meu carro, né? Que é um chaveiro com uma meinha, onde eu posso colocar no meu pulso aqui, né? Pra não perder, se eu for num show, se eu for em algum lugar que eu preciso achar a minha chave, né? Então eu vou trazer para vocês essa primeira dica com a bolinha para que vocês aprendam esse básico do crochê circular, beleza? Lembrando para vocês também que aqui no canal, toda semana eu vou tentar trazer uma aula para vocês, para que vocês desenvolvam as técnicas de vocês. Então eu conto com que vocês comentem as nossas aulas, me falem das dúvidas, se vocês estão entendendo, se a explicação tá legal, se precisa melhorar, se vocês acham que tá muito difícil, tá, né, mais tranquilo ou menos tranquilo, pra gente também eu conseguir adaptar e trazer informações mais claras para vocês sempre em todos os vídeos, tá bom? E antes da gente começar o vídeo, eu não posso deixar de pedir para vocês para curtir, compartilhar o nosso vídeo e comentar aqui nos nossos comentários do vídeo, né? Levar isso para o máximo de pessoas, para as pessoas que querem aprender por hobby, que querem aprender para fazer, para trabalhar em casa, como fonte de renda extra, fazendo amigurumis, fazendo peças em crochê diversas, roupas, né? A gente vai aprender de um tudo aqui no canal. E a gente vai também trazendo essas ideias e essas demandas, né? Ou vocês vão trazendo para mim o que vocês gostariam de aprender e tal, e eu vou vendo o que eu consigo fazer para ajudar vocês, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais pormenores, vamos para nossa aula com a bolinha, beleza? Boa aula para vocês! Então, voltando aqui, né, pessoal? Nós vamos começar com a esfera, que é uma técnica bem básica, né? A gente já viu em vídeos anteriores, depois vocês olham aqui no canal, em vídeos anteriores nós já vimos como fazer correntinha e como fazer o ponto baixo, né? Então, utilizando desses conhecimentos do ponto baixo, a gente já consegue fazer a esfera, beleza? Porque a esfera a gente precisa só entender o que é o ponto baixo para a gente começar a desenvolver essa parte do crochê, beleza? A esfera, ela serve para vocês fazerem qualquer tipo de trabalho. Eu trouxe para vocês a primeira esfera que eu fiz. Gente,
ela é igual um limão, tá vendo? Ela é igual um limão todo deformadinho, né? Ela tem os pontos bem erradinhos, bem com marcas, né? Com partes estranhas, né? Que a gente fala, gente, isso era para ser uma esfera, mas sim, era para ser uma esfera. Entretanto, por que que eu trouxe essa esferinha para vocês verem? Porque vocês têm que entender que a gente não começa tudo perfeitamente. A gente começa as coisas com conhecimento, com tentativas e erros, né? O conhecimento ele não vem de maneira 100% logo de cara. A gente precisa desenvolver a técnica. Então eu trouxe a esfera para comparar com o que eu faço hoje, né? Hoje eu já consigo fazer uma esfera extremamente redondinha, tá vendo? Com os pontos bem mais perfeitos. Essa aqui eu trouxe para vocês verem, que é uma esfera que eu uso na minha árvore de Natal, por isso que eu fiz ela com linha brilhante, né? Vocês estão vendo aí o brilhozinho que ela tem. E trouxe para conferir com essa esfera. O meu ponto era mais apertado, o meu ponto era todo irregular, eu fazia uns pontos maiores, outros pontos menores. Aqui eu já faço os pontos um pouco com a tensão mais parecida, eu já tenho uma evolução nessas tensões que é mais ou menos é automática, né? Eu não preciso ficar pensando se eu vou puxar mais a agulha ou menos a agulha, né? Aqui, ó, vocês veem os vezinhos, ó, com bastante nitidez, né? Vocês conseguem enxergar os pontos, né? Então eu trouxe as duas para vocês verem que, primeiramente, às vezes a gente vai errar, a gente vai fazer alguma coisa que não vai ficar legal, que não vai ficar bonita, né? Mas que a gente quer bonito, mas é só para não desistir, é pra gente ir tentando e ir fazendo, e ir tecendo. Eu vou guardar isso aqui pra sempre, assim, enquanto eu puder, eu vou guardar essa esferinha, porque toda vez que eu olho pra ela e eu me sinto frustrado por não conseguir fazer uma peça, eu lembro dessa esfera limão, eu chamo ela de esfera limão. Eu lembro dela e eu percebo que eu evoluí, que eu consegui chegar num ponto em que hoje eu faço um crochê muito mais bonito. Então, da mesma forma eu falo pra vocês que vão fazer amigurumis às vezes bem feinhos e tal, mas vocês vão conseguir chegar a fazer tipo esses anjinhos assim, ó. A fazer uns amigurumis com pontos belos, com pontos interessantes. Vocês desculpem um barulhinho aí, é porque o meu filhotinho tá aqui participando do vídeo também, tá, gente? Ele fica andando pra lá e pra cá, então vocês vão ouvir às vezes o barulho de patinha do meu cachorro aqui. Mas, por exemplo, consegui fazer esse anjinho, ó, a cabeça dele é uma esfera, tá vendo? Então, acredito que vocês entenderam que aqui a gente parte do crochê circular para fazer a maioria das peças de amigurumi, né? Então, eu vou trazer para vocês hoje a esfera, de maneira que a gente vai confeccionar essa esfera trabalhando o passo a passo, né? Óbvio que para aqueles que não conseguirem de cara, né? A gente entende, mas eu falo para vocês não desistirem, não desistam, porque é possível, é algo que dá certo, né? E que vocês não precisam ficar preocupados se estão fazendo de forma correta ou não, tá bom? Então vamos para a lista de material dessa aula que a gente vai precisar para fazer essa nossa esfera. A gente vai usar o novelo, né? Eu escolhi aqui um fio de algodão mercerizado, que é um algodão tratado, né, próprio para lavagem. Então você pode usar para fazer peças para bebês, para fazer peças que vão precisar às vezes ir para máquina, ou precisa de uma lavagem mais recorrente, né? Polvinhos, essas coisinhas assim que bebezinhos põem na boca, que às vezes suja. E precisa ir para uma lavagem. Então, o algodão mercerizado é o mais indicado para esse tipo de coisa. Eu vou usar a agulha de 3 milímetros, né? Eu escolhi aqui a agulha de 3 milímetros. Opa, tô pondo de cabeça para baixo, desculpa. 3 milímetros da Círculo, né? Eu gosto dessa agulha com cabo de borracha porque ela é confortável, ela é gostosa de tocar e tal, mas não necessariamente vocês precisam usar esse tipo de agulha, tá, gente? Vocês podem comprar a agulha que vocês acharem mais interessante. Tem gente que gosta de agulha de cabo de madeira, tem gente que gosta só da agulha de ferro mesmo, então isso é muito pessoal, é muito particular. Eu gosto desse acolchoamento de borracha, porque eu acho que dá uma ergonomia melhor, é mais tranquilo de fazer o crochê, é mais gostoso de pegar, né, e tudo. A gente vai precisar também de tesoura, né, pra gente fazer os cortes. E por último, nós vamos precisar de agulha de tapeceiro,
tá bom? Eu peguei aqui uma agulha de tapeceiro de acordo com a espessura do fio e a gente vai trabalhar isso trabalhar com essa agulha para os acabamentos, ok? Então, vamos colocar o nosso material aqui e dar início ao nosso processo, beleza? Então, aí a gente vai começar pegando aqui o nosso fio, né? E eu vou fazer com vocês o que nós chamamos de anel mágico, né? Esse anel mágico nada mais é do que o início do trabalho, né? O início do trabalho é muito importante porque é aqui que a gente vai partir todos os detalhes do trabalho, todo o processo vai partir desse princípio aqui, ok? Então, eu vou tentar explicar da forma mais detalhada possível. Aí vocês podem deixar aqui nos comentários se tá ok, se tá tranquilo, se tá claro, né? Se não tiver claro, se eu estiver falando muito rápido, ou se eu tiver não estiver sendo muito objetivo com as instruções, comentem aqui para eu poder melhorar, para eu poder trazer aulas melhores para vocês sempre, tá? Então, no primeiro passo, a gente põe aqui o fio na frente da mão da gente, né? A gente põe a mão da gente virada para cima e o fio aqui na frente da mão da gente. Eu vou fazer uma voltinha aqui no meu dedo indicador, fazendo um X bem no meu dedo, ok? Vocês percebem que eu estou segurando a sobra do fio aqui nesses 3 dedos. Da mesma forma que, ó, com o meu dedo médio, eu vou segurar o fio do novelo. Do novelo é o fio que parte do novelo e eu vou trabalhar com ele. Sobra do fio é a sobra do fio do novelo, ok? Eu vou introduzir a minha agulha nessa parte do X, laçar o fio do novelo, fazer um Ezinho, laçar novamente o fio do novelo e fechar o Ezinho, para ter minha primeira correntinha, ok? Então, aqui eu folgo um pouco esse Ezinho, eu tiro do meu dedo, né? Eu gosto de ajeitar aqui, ó. Como tá muito dobrado, né? Como tá muito embolado, eu gosto de ajeitar pra gente poder trabalhar melhor esse anel mágico, ok? Aqui eu tô com dois fios, né? Eu tenho o fio do próprio anel e tenho a sobra do fio do novelo, ok? E tenho esse Ezinho que eu acabei de fazer, fazendo a primeira correntinha. Eu vou ajustar esse Ezinho na minha laçada. Vocês percebem que eu só puxei aqui, ó. Eu gosto de puxar com o meu mindinho lá embaixo, tá vendo? Mas claro que vocês podem fazer da forma que vocês acharem que fica mais interessante. E aqui eu vou começar os meus pontos baixos. É interessante vocês prestarem atenção que nós vamos trabalhar os pontos baixos nesses 2 fios, tá? Os 2 fios do anel mágico é onde nós vamos trabalhar os nossos pontos baixos. Então, eu venho com a agulha por baixo dos 2 fios, laço o fio do novelo e volto para frente do meu anel mágico, ok? Vamos de novo. Eu tô aqui no meu Ezinho ajustado, né? Então, eu vou introduzir a agulha nos meus 2 fios, pegar o fio do novelo e trazer para frente de novo, ok? Aqui eu tenho duas laçadas. Novamente, eu vou pegar a agulha, o fio do novelo, e vou passar pelas 2 laçadas para fazer o meu primeiro ponto baixo. Estão enxergando? Esse Ezinho aqui, ó, esse Vzinho aqui, é o meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer 6 desses pontos baixos. Então, eu já fiz um. Agora eu vou fazer o segundo. Ó, pegando o fio do novelo, passando pelos 2 Ezinhos. Vou fazer o terceiro. Vou fazer o quarto, sempre passando pelos 2 fios e pegando a laçada para finalizar. Vou fazer o quinto. E vou fazer o meu último ponto baixo nesse anel mágico, ok? Todo mundo entendeu? Por que eu sei que tem 6 pontos baixos aqui? É só a gente contar um número de Vzinhos. 1 Vzinho, 2 Vzinhos, 3 Vzinhos, 4 Vzinhos, 5 Vzinhos, 6 Vzinhos, ok? Não é difícil, não é complicado. Então, se você tiver dúvida, é só a gente voltar aqui um pouquinho e
repetir o exercício para poder conseguir. Assim que a gente fez os 6 pontos baixos, eu vou pegar a sobra do fio, ok? Eu tô aqui com a sobra do fio. Aqui é o fio do novelo, aqui é a sobra do fio. Eu vou segurar no último ponto e vou puxar a sobra do fio até eu fechar o meu anel mágico. Assim eu comecei o meu crochê redondo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, ok? Então, vamos continuar agora a fazer os nossos pontos baixos. Ah, mas agora a gente vai mudar um pouquinho a forma de fazer, né? Eu vou fazer o que nós chamamos de aumentos. Então, essa aqui é a nossa primeira carreira. Na nossa segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto baixo desse, em cada vezinho desse aqui, eu preciso fazer 2 pontos. Então, pegando a primeira e a segunda laçada, pego o fio do novelo, faço as 2 laçadas e prendo o primeiro ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto, eu já prendi um ponto baixo. Júlio do céu, eu vou ter que ficar contando como é que eu vou fazer. A gente vai usar, eu esqueci de falar na lista de material para vocês, mas a gente vai usar um marcador de pontos, né? Que é esse alfinetinho de plástico aqui. Ele é um marcador simples, qualquer armarinho você encontra dele, tá? E a gente vai usar sempre para marcar o nosso primeiro ponto. Então, eu sempre introduzo o marcador de ponto aqui e prendo ele no meu primeiro ponto. Por quê? Porque aí eu não perco o primeiro ponto, aí eu não perco o início da nossa carreira, né? Então eu sempre vou conseguir manter correto o nosso desenvolvimento da carreira. Então nesse mesmo ponto, tá vendo aqui, ó? Esse é o mesmo ponto que eu acabei de trabalhar, ó. Aqui sai o meu trabalho e aqui é o próximo ponto. Esse aqui é o próximo ponto e esse aqui é o ponto que eu acabei de trabalhar. No ponto que eu acabei de trabalhar, eu vou novamente colocar nossa agulha, puxar o fio do novelo e fazer o meu segundo ponto baixo. Isso aqui é um aumento. Eu fiz 2 pontos baixos no mesmo ponto. No segundo ponto eu vou fazer a mesma coisa. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vocês desculpem quando eu encosto na câmera aqui, porque o cabo da agulha acaba pegando na câmera. Eu vou tentar não fazer isso. No terceiro ponto, a mesma coisa. Um ponto baixo. 2 pontos baixos. É um pouco difícil a gente manter estável, né? Para vocês enxergarem, mas eu vou tentando aqui o mais objetivo possível, tá? Se vocês acharem que tá muito confuso, é só falar nos comentários que a gente eu dou uma mudança aqui na forma de segurar, eu tento outra forma da câmera. Depois que a gente fez tá vendo? É o primeiro que tá marcando, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós fizemos 3 aumentos. Conseguem entender? 6 pontos baixos em 3 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base, que a gente chama isso aqui de ponto de base. E a gente está trabalhando nesses pontos de base. Então aqui, ó, no quarto ponto de base, mais 2 pontos baixos. Então eu tenho o 7º e o 8º ponto, né? 2 pontos de base. No quinto ponto de base, o 9º, e eu toquei novamente aqui, desculpa, e o 10º. No sexto ponto de base e último, percebem que é o ponto que está antecedendo, ou seja, está antes do primeiro ponto que a gente trabalhou, tá vendo? Então esse é o último ponto de base. Aqui tem que fechar 12 pontos, porque se eu tinha 6 pontos baixos e estou fazendo aumento em cada ponto baixo, eu tenho que finalizar isso aqui com 12 pontos. Então vamos contar para ver se está certinho. A gente tem 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então nós temos certinho 12 pontos baixos. Já posso tirar o meu marcador aqui
para poder acertar o meu anel mágico. Como que eu acerto o meu anel mágico? O ponto de sobra de fio, o fio de sobra do novelo, que é esse fiozinho aqui, ó, essa sobrinha que a gente tem aqui, eu posso, segurando o meu anel mágico, puxar ele com bastante força, que ele fecha o buraquinho, tá vendo, ó? Aí o buraquinho que a gente tinha aqui mais abertinho, ficou bem fechadinho, tá vendo? Vocês conseguem enxergar, tá bem fechadinho. Então, com 12 pontos, né? E agora eu tô com esse anel, essa segunda carreira do anel mágico com 12 pontos. Nós vamos agora para a terceira carreira. Então, pessoal, voltando aqui com vocês, na terceira carreira, deixa eu só encaixar aqui, ajustar na minha agulha, ok? Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo sozinho e um aumento. Um ponto baixo sozinho e um aumento. Para assim a gente aumentar ela para 18 pontos, tá? Então aqui, ó, um primeiro ponto baixo, eu fecho ele normal, né? E trago o meu marcadorzinho aqui. O marcador é muito importante para a gente não perder o início da nossa carreira. Júlio, se eu não tiver um marcador, se eu não tiver como comprar, se eu não tiver como fazer, pega um pedacinho de fio, que ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para marcar, eu vou fazer aqui um procedimento que vocês podem utilizar também, tá? Então, nesse primeiro ponto que eu trabalhei, eu introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto, né, no Vzinho. Ó, peraí, deixa eu só mostrar para vocês aqui melhor. Aqui, ok, beleza? Eu introduzo aqui minha agulha e pego um fio de cor diferente. Só um pedacinho de fio, não precisa ser desse tamanho que eu tô usando aqui não, só tô improvisando aqui para vocês verem. E aqui eu vou utilizar esse fio para marcar o meu primeiro ponto, né? Igual eu uso como marcador, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma, vocês me desculpem aqui os vizinhos gritando, tá, pessoal? Que às vezes acontece isso em prédio, beleza? Então, aqui eu posso usar o fio colorido da mesma forma que eu posso usar o marcador de pontos, ok? Tá aqui o marcador de pontos para a gente ir continuando o nosso trabalho. Mas pode ser um fio colorido também, tá? De cor diferente. Então, eu já fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer um aumento. Então, o que é o aumento? São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, né? Que a gente já fez aí 6 aumentos. Agora, a gente fez um ponto baixo e um aumento. Ou seja, nós temos 3 pontos, ok? Então, eu vou fazer agora novamente um ponto baixo sozinho e um aumento. Ok? Então, beleza. Eu já fiz 2 vezes um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Eu vou terminar aqui, né, fazendo essa mesma sequência. Nós vamos fazer ela 6 vezes. Eu vou terminar ela aqui e volto pra gente dar continuidade, beleza? Então, pessoal, voltando aqui, a gente já tem aqui, então, 18 pontos, ok? Eu fui fazendo um ponto baixo e um aumento, e aí a gente conseguiu finalizar essa terceira carreira com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos, né? Fazendo um ponto baixo e um aumento em cada ponto de base, tá? Eu gosto muito de frisar essa parte porque é uma parte que a gente tem muita dúvida e por isso a minha primeira bolinha deu tão errado, né? Por isso que ela ficou tão tortinha, porque eu não contava direitinho, não marcava os pontos direitinho, queria fazer tudo com muita pressa, né? Acabei não conseguindo fazer ela direito. Então aqui eu tô mostrando para vocês um pouco mais detalhadamente, mas em próximas aulas eu não vou ficar tanto tempo assim apenas na esferinha, tá? Isso aqui é mais para vocês terem uma noção de como a gente trabalha para ficar mais fácil para vocês entenderem, ok? Então, na quarta carreira, a gente vai continuar no mesmo processo, só que agora, em vez de um ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos sozinhos,
marco o meu primeiro ponto com o marcador ou o fio colorido, tá? Vocês podem marcar da forma que vocês quiserem. Então, aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, antes de fazer o meu aumento. E agora que eu vou fazer o meu aumento. Agora eu vou um aumento, ó, no próximo ponto de base. 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu trabalhei aqui até agora 4 pontos. 2 pontos baixos sozinhos, um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, para vocês entenderem, um ponto baixo no primeiro ponto, um ponto baixo aqui no primeiro ponto, 2 pontos baixos no outro ponto, né? Um segundo ponto baixo no outro ponto. Um ponto baixo no primeiro, um ponto baixo no segundo. E agora, no mesmo ponto, 2. Tá vendo? Fazendo mais um aumento. Então, eu vou seguir aqui nessa carreira. 2 pontos baixos, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento. Gente, desculpa, o meu cachorrinho tá latindo aqui porque tá passando gato na frente ali, tá passando algum bicho. E ele fica extremamente nervoso, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou continuar aqui com 2 pontos baixos e um aumento e volto pra gente dar sequência. Então, pessoal, aqui eu acabei de fazer, né? Nós temos 24 pontos, né? Na nossa quarta carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Essa carreira aqui é a nossa quarta carreira. Como que eu sei, Júlio, que é a quarta carreira se eu tiver perdido, por exemplo, o fio da meada? Se eu não sei mais qual carreira que eu tô, qual carreira que eu comecei e tal. Aí a gente conta as voltinhas. A primeira voltinha é o nosso anel mágico, a segunda voltinha, os nossos primeiros aumentos, a terceira voltinha, um ponto baixo e um aumento, e a quarta voltinha, 2 pontos baixos e um aumento, ok? E agora a gente vai dar sequência para a nossa quinta carreira, que é a nossa quinta voltinha, com 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu desmarco aqui, né? Aí eu vou fazer o primeiro ponto baixo no primeiro ponto de base. Eu venho com o meu marcador para poder marcar esse primeiro ponto de base. Esse primeiro ponto baixo, desculpa. 2 pontos baixos, fazendo um ponto baixo no segundo ponto de base, 3 pontos baixos, fazendo um ponto baixo no terceiro ponto de base. E agora eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. Beleza? Vou terminar aqui de fazer durante toda a volta, tá? E volto pra gente poder continuar. Pronto, pessoal. Então, aqui eu terminei a nossa quinta carreira, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira, né? Da forma que eu ensinei vocês a contarem as carreiras. Então, nós estamos aqui com 30 pontos baixos em toda a volta, ok? O que eu vou fazer agora, gente? A gente vai começar agora a subir a nossa esferinha, né? A nossa bolinha. Nós vamos começar a subir essa bolinha. Para subir essa bolinha, eu vou fazer por 10 carreiras apenas pontos baixos, né? Então, para subir a bolinha, para subir a esferinha, eu vou ter que fazer 30 pontos baixos por 10 carreiras. Então, aqui, ó, vou começar, ó. 1. Aí eu marco a minha primeira carreira, ó, o meu primeiro ponto baixo. Ok? Primeiro ponto baixo, marcadinho. E vou seguindo em pontos baixos. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês verem. Opa, a gente aproxima e encosta na câmera. Aí não pode, né? Aí o segundo, desculpa, o terceiro, o quarto. E eu vou fazer isso até dar os 30 pontos, até eu dar uma volta completa na minha peça, ok? Então aqui, ó, eu estou fazendo aqui, eu vou fazer essa primeira carreira toda para vocês verem.
Aqui eu já tô chegando no finalzinho, né? Faltam apenas 5 pontinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e o último pontinho aqui da nossa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira, né? Tá vendo como é tranquilo? Aí, como que eu faço para marcar essa subida de carreiras, né? Eu posso pegar aqui o fiozinho, vou cortar um pedacinho desse fio aqui, porque eu acho que vai ficar mais interessante um pedaço bem pequenininho para poder a gente marcar. A gente vai marcar quantas carreiras a gente já subiu. Então eu vou marcar aqui com vocês, ó. Vou pegar aqui a agulha, eu ponho embaixo da carreira. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a minha carreira. Aí eu passo a agulha aqui embaixo do ponto, ó. Embaixo do nosso ponto. E aqui eu trago esse fiozinho para poder marcar essa carreira aqui pra gente, ok? Porque assim eu sei que eu já subi uma carreira, eu preciso subir 10. Então eu preciso de mais 9. Então eu marco essa aqui só para eu saber quantas carreiras que eu já subi. É claro, se você não quiser marcar, não tem problema, é só você contar. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Aí é o sétimo, oitava. Como eu já tinha feito 4 carreiras antes, né? 4 não, desculpa, 5 carreiras antes, eu preciso chegar até a 14ª carreira, então. Ok? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? Então, eu vou fazer essas carreiras, eu vou fazer essas subidas, que nada mais é do que fazer um ponto baixo em cada ponto de base durante as 10 voltas, tá? Aí eu vou fazer e volto pra gente continuar. Bom, pessoal, aqui nós voltamos então com as 10 carreiras de 30 pontos cada uma feitas, né? Já no formato certinho, tá? Fica parecendo um dedal, né? Fica parecendo um copinho, né? Não parece uma esfera a princípio, mas é porque a gente ainda não preencheu, a gente não colocou o recheio, né? Que é o que a gente usa. Eu esqueci de colocar também na lista de material, mas na descrição do vídeo eu vou colocar a lista completa, tá, pessoal? Não preocupa, não. Aqui a gente tem fibra siliconada, que é tipo um algodãozinho, né? Qualquer loja de armarinho vocês conseguem encontrar, tá bom? Essa fibra, ela é muito usada como enchimento de pelúcias, né? Então a gente vai utilizar ela para poder rechear a nossa bolinha, né? A gente tira aqui um pouco de fibra, a gente faz, dá uma esmagadinha nela aqui, só para ela dar um formato esférico, e a gente coloca na nossa esferinha, né? Aqui a gente já vai começando a dar um pouco mais o formato de esfera. Como que a gente vai fazer esse formato de esfera ficar mais evidente, né? Agora com as diminuições. Nós vamos começar a fazer agora as diminuições. Esse fiozinho vermelho eu vou tirar, né? Ele não preciso dele mais, porque ele só estava marcando a minha carreira, né? Tava marcando aqui, ó, a carreira, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras que eu subi depois que a gente fez as nossas carreiras de aumento. E agora a gente vai fazer as nossas carreiras de diminuição, né? Esse fio comprido aqui, que é a sobra... Opa, desculpem. Que é a sobra... Deixei cair a tesoura aqui. Que é a sobra das diminuições, que é a sobra do fio, tá, gente? Desculpa aqui. Eu vou cortar ele. Eu não preciso desse fio comprido aqui, né? Eu cortei essa pontinha e já coloco ela para dentro do meu trabalho, beleza? Porque a gente vai agora fazer as nossas diminuições, ok? Então eu desmarco aqui o meu primeiro ponto, né? Para facilitar. E vou começar a fazer as nossas diminuições, beleza? Então, como a gente finalizou antes da gente começar as carreiras sem aumento e sem diminuição, a gente finalizou em 3 pontos baixos e um aumento, então eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai fazer o inverso, né? A gente começou aqui embaixo com anel mágico, 6 aumentos, 1 ponto baixo aumento, 2 pontos baixos aumento, 3 pontos baixos aumento. Então aqui a gente vai de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então eu faço o primeiro ponto baixo, né? Marco, cadê o meu marcador? Marco aqui com o marcador.
o segundo ponto baixo no ponto de base e o terceiro ponto baixo no ponto de base. E agora eu vou fazer uma diminuição. A diminuição, eu vou juntar 2 pontos em um. O aumento não era fazer 2 pontos em um ponto? A diminuição é transformar 2 pontos em apenas um ponto. Então eu pego as alcinhas da frente do ponto, ó, as duas alcinhas da frente, pego o fio do novelo numa laçada e passo por dentro delas. Aí eu já tenho as duas alcinhas para fechar o ponto. E fecho o ponto. Essa é a minha primeira diminuição. Então, 3 pontos baixos e uma diminuição. Mais uma vez, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E pegando apenas as alcinhas da frente, ó, tá vendo, ó? Primeira alcinha da frente do primeiro ponto, alcinha da frente do segundo ponto, passo pelas duas alcinhas, eu já tenho as duas laçadas para fechar o ponto, fecho mais uma diminuição. Eu vou fazer aqui as diminuições e volto para a gente continuar. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? Nós terminamos essa carreira com 3 pontos baixos e uma diminuição, né? A gente começou aqui, aqui tem um marcador, né? Então a gente fez 1, 2, 3 pontos, uma diminuição, 1, 2, 3 pontos, uma diminuição. E nisso a gente fechou a carreira com 24 pontos, né? A gente estava com 30 pontos e a gente fechou com 24 pontos, ok? Como que vamos contar aqui para a gente confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, nós temos 24 pontos. Nós vamos à sequência agora fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, agora, a gente, em vez de 3 pontos baixos e uma diminuição, nós vamos fazer 2 e uma diminuição. Então, aqui eu vou começar no primeiro ponto, né? Vou fazer normalmente um ponto baixo, marco o meu primeiro ponto com o meu marcador, ou com o fio colorido, tá, gente? Isso aí é a critério de vocês. Ah, não quero comprar marcador agora não, Júlio. Tá muito cedo para comprar marcador. Desculpa aqui que eu fiz o ponto tortinho, gente. Deixa eu só desfazer aqui, refazer ele, porque ele ficou meio tortinho. Só um minutinho, desculpa. Eu vou refazer aqui, um ponto baixo. Ok, perfeitinho. Então, eu não quero comprar marcador agora, Júlio, porque eu não vou ficar gastando dinheiro, apesar de que o marcador é muito baratinho, tá, gente? Isso é uma coisa bem ínfima, né, o valor. Mas se você não quiser começar comprando marcador, não tem problema, tá bom? Então, 2 pontos baixos, você pode usar o fio colorido. E a diminuição, 2 pontos baixos, alça da frente, puxa o fio do novelo, diminuição, ok? Mais uma vez, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, alça da frente, fecho com o fio do novelo, 2 laçadas, fecho o ponto. Então, vou terminar aqui fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar a próxima carreira. Bom, pessoal, terminei aqui então, 3 pontos baixos e uma diminuição, ok? Nós finalizamos, desculpem, 2 pontos baixos e uma diminuição. A gente se confunde, né? Na hora que a gente está explicando é diferente da hora que a gente está fazendo, mas tudo bem. 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, a gente já vai começando a ver a boquinha se fechando, né? Quando a gente faz 2 pontos baixos e uma diminuição, nós voltamos a 18 pontos. Aqui, ó, 1, 2, 3 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, só abrir aqui, 16, 17 e o que tá marcando 18, ok? Então, vou tirar o marcador aqui e agora a gente vai fazer apenas um ponto baixo no próximo ponto de base
aqui, ok. E agora uma diminuição, pegando as alcinhas da frente. Uma diminuição. Ah, esqueci de marcar o ponto, né? Um ponto baixo aqui eu marco com o meu marcador. Então aqui, ó, o primeiro ponto baixo eu vou marcar. Opa, só para vocês verem aqui. Prontinho. E uma diminuição. Vou fazer novamente um ponto baixo no próximo ponto. Oh, toda vez eu balanço essa câmera, desculpa. Um ponto baixo aqui no ponto de base. E uma diminuição, ó. Pegando as duas alcinhas da frente, fazendo o ponto com essa laçada, ok? Vou terminar aqui e volto pra gente finalizar essas últimas diminuições. Bom, pessoal, aqui, ó, a gente volta aqui, né? Fizemos um ponto baixo e uma diminuição. E nós temos agora novamente 12 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nós temos 12 pontos aqui no nosso trabalho, ok? Então agora eu vou finalizar essa bolinha, né? Então eu tiro esse marcador e venho com um pouco mais de fibra acrílica, né? De fibra siliconada também. Tem vários nomes para isso. Manta acrílica, fibra siliconada, fibra acrílica, enfim. Vocês olham nos armarinhos que vocês vão encontrar isso com facilidade, tá? E a gente vai colocando até a gente dar o formato mais redondinho possível para essa esfera, né? Então eu vou colocando aqui. Não precisa entupir, né, de fibra, mas a gente tem que fazer isso formar uma esferinha, né? A gente vai apertando aqui, ó, e vai formando uma esferinha o mais perfeitinha possível, né? Fazer uma bolinha bem legal, pra gente ter uma bolinha redondinha, né? Aí a gente vai colocando a fibra, que também pode ser, aqui a gente não tá usando, mas pode ser uma bolinha de isopor, dependendo do tamanho que você está usando aqui, né? Dependendo da quantidade, da numeração da bolinha. Eu acredito que para essa receita, a gente pode usar a bolinha de 12 milímetros, né? 12 centímetros, não sei. Eu não me lembro. Minto, desculpa, é a bolinha de 50 milímetros, tá? Aí eu vou colocar também na descrição do vídeo aqui para vocês. A bolinha de 50 milímetros vocês podem usar, bolinha de isopor, tá bom? Só que aí a gente vai fazer um pouquinho diferente. Na hora que a gente termina as carreiras de subida, a gente já tem que colocar a bolinha de isopor, né? E é um pouquinho mais difícil de tecer com o isopor ao invés da fibra, né? A fibra, ela deixa menos esférico do que a bolinha de isopor. Vocês podem ver aqui, né? A bolinha vermelhinha tá mais redondinha do que a bolinha azul, né? Entretanto, os pontos são os mesmos pontos, tá vendo? A trama fica exatamente igual. Mas aí você colocando a fibra, você vai dando o formato da sua esferinha, tá bom? Assim que a gente terminar de colocar a fibra aqui, né? Tô finalizando aqui já. Acho que eu já coloquei o suficiente, né? Não precisa pôr mais. A gente vai fazer a última carreira de diminuições aqui, ok? Aí então, Júlia, eu vou fazer aqui 6 diminuições, correto? Não, nós não vamos fazer 6 diminuições. Por que que a gente não vai fazer 6 diminuições? Porque para fazer o anel invertido, é mais interessante, fica um acabamento mais bonitinho, se a gente fizer apenas 4 diminuições, ok? Por que isso? Porque na hora da gente fazer o anel invertido, fazendo 4 diminuições, a gente vai ficar com 8 pontos, né? Então, esses 8 pontos trabalhados fica mais bonito, fica mais bem acabado do que se eu fizer com 6 pontos. Eu tô balançando muito essa câmera, vocês me perdoem, gente. Então, eu vou fazer apenas 4 diminuições. Então, eu tenho aqui, ó, os meus 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? Então, aqui nos meus 2 primeiros pontos, eu vou fazer uma diminuição. Eu pego aqui, uma diminuição. Essa eu vou fazer com vocês, tá, pessoal? Não vou dar pausa aqui para voltar depois não, tá? Então, fiz uma diminuição.
Agora, eu tenho a segunda diminuição. Então, eu sempre tenho que prestar atenção onde que eu acabei de trabalhar, né? Nos pontos que eu acabei de trabalhar, porque eles ficam repuxadinhos, tá vendo? Então, aqui eu vou pegar os próximos 2 pontos. 1, 2 pontos. E farei outra diminuição, ó. Pronto. Agora eu vou pegar os próximos 2. Só a alça da frente, tá vendo? Ó, eu só pego apenas a alça da frente, ó. 1, 2. Pego o fio do novelo. Eu tô que balança a câmera. Oh, meu Deus, eu tenho que dar um jeito nisso. E uma diminuição. E agora, a última diminuição. Fiz 3 diminuições, vou fazer a 4ª diminuição. 1, 2 pontos. Só a alcinha da frente. Puxo aqui. E faço a 4ª diminuição. Vou folgar aqui um pouquinho pra gente poder fazer a nossa contagem de pontos, né? Aqui, 1, 2... Opa, desculpa. 1, tá vendo aqui o primeiro ponto, primeiro Vzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Então, eu tenho 8 pontinhos aqui. E agora, eu vou fazer o acabamento dessa bolinha, né? Agora que é a hora da gente fechar essa bolinha. A gente já tem aqui a esferinha, tá vendo? Nós já conseguimos o formato redondinho dela, né? E eu vou cortar, deixando aqui um pouquinho de sobra de fio, porque eu vou precisar costurar, né? Então, eu deixei uma sobra de fio aqui. Eu vou pegar esse fio e vou puxar até ele soltar. Tá vendo? Ó, aqui eu já tenho o fio puxado e solto, ok? Deixa eu mostrar mais pertinho aqui para vocês. Puxei o fio por dentro aqui do ponto, né? Olha aqui. E ele tá solto aqui. Aqui na ponta do fio, eu vou pegar agora a nossa agulha de tapeceiro, né? Vou colocar o nosso fio na nossa agulha. Só um minutinho. Aqui, ok. Pus aqui o nosso fio na nossa agulha, né? Opa, pus no fio errado. Eu pus no fio do novelo, oh meu Deus. Desculpa aí, pessoal. Então, vamos aqui, ó. O fio na nossa agulha. Perfeito, ok. E agora, é um macetinho. Esse anel é um anel mágico, só que invertido, ok? Que é o que a gente chama de anel invertido. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. O meu fio, o primeiro ponto que eu vou pegar só a alça da frente. De fora, que é ao lado de fora, para dentro da nossa esferinha. Então, eu passo aqui a agulha e faço a primeira costurinha, ok? Segundo ponto. Nós temos 8 pontos, hein, gente? Então, nós vamos fazer isso por 7 pontos. Segundo. E vou segurando aqui para manter bem firme na nossa costura. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto, somente na alça da frente. E 7º ponto. Júlio, mas se eu deixei 8, por que eu só fiz 7? Porque agora no 8º, em vez de ir de fora para dentro, eu vou de dentro para fora. E em vez de pegando apenas a alça da frente, eu pego as 2 alças do ponto. Tá vendo? Então, passo aqui a minha agulha de dentro para fora. E agora que vem a magiquinha. Quando eu puxo esse fio totalmente, ele fecha a nossa bolinha. Tá vendo? E ela fica quase igual ao início. Vocês estão percebendo? Ó? Fica quase exatamente igual ao início. Aqui, depois que eu fechei, eu venho aqui bem no centrinho dela, com a nossa agulha ainda de tapeceiro, com o fio, e passo aqui por dentro da trama. Vocês podem sair em qualquer ponto aqui, tá? Eu puxo a agulha, esse fio de sobra, ó, eu puxo bem rentezinho,
e venho aqui com a tesoura para cortá-lo. Aí eu dou uma apertadinha na bolinha, que ele volta lá para dentro e ele se esconde. E nós já temos a nossa esferinha. Tá vendo, pessoal? Não é complicado, não é difícil de fazer, né? Óbvio que a nossa esferinha com a fibra siliconada, né? A fibra acrílica, ou manta acrílica, ela não fica exatamente tão redondinha quanto com a bola de isopor. Mas é o mesmo tamanho de esfera, vocês percebem? Tá vendo? É o mesmo tamanho de esfera. E a gente consegue dar formato para ela, tanto com a fibra quanto com a bolinha de isopor, ok? Então, gente, é isso. Por enquanto, por hoje é isso aqui. A gente já confeccionou aqui a nossa primeira bolinha, né? E em breve eu venho trazendo para vocês algumas outras curiosidades, algumas outras peças a partir da bolinha. A primeira que eu vou trazer para vocês, e eu já estou providenciando essa aula, é a do coração. Eu vou trazer um coraçãozinho para vocês, para que vocês utilizem essas técnicas de crochê esférico, né, redondinho, para fazer um coração. Dia dos Namorados está chegando aí, né? Então eu acho que muitos de vocês podem querer fazer aí um chaveirinho de coração para o namorado, para a namorada de vocês, beleza? Então por hoje é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo até o final desse vídeo, né? Curtam, comentem, compartilhem e sigam no canal, né? Siga aí pra gente, a gente vai continuar, eu vou continuar fazendo vídeo pra vocês, tem mania de falar gente, né? Porque eu me coloco trabalhando com vocês, né? Então toda vez que a gente faz uns vídeos, todas as vezes que a gente vai trazendo essas aulinhas, eu fico sempre já incluindo vocês no meu trabalho, tá bom? Então é isso, façam suas bolinhas, façam suas esferas e comentem aqui nos comentários, né? Venham aqui nos comentários falar da experiência de vocês, se vocês estão gostando de fazer, se vocês estão conseguindo fazer e tirando as dúvidas comigo também, tá bom? Vou responder a todos que tiverem dúvidas e até a próxima aula, beleza? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!